Primeira derrota aí do Fernando Diniz à frente do Corinthians e dois gols, hein? Tomou dois gols aí depois de 8 jogos numa mesma partida. É isso mesmo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi até Mirassol enfrentar a equipe do Mirassol e perdeu por um placar de 2-0. E com esse resultado, volta à zona do rebaixamento, hein? Perdeu aí no saldo de gols com o Santos e então volta a ficar na zona do rebaixamento. O Fernando Diniz, que vinha repetindo o time, né? Nesse jogo ele mudou apenas algumas peças. Na primeira escalação aqui, o Ranieri, né? Ele repetiu como lateral direito. O Matheus estava suspenso, então ele optou pelo Ranieri ao invés do Pedro Milans, né? E repetiu as mesmas peças, né? Ele só colocou ali o Alan no lugar do André. É, e também o Lingard, né, que vinha sendo titular aí no lugar do Kaique, que também é, está machucado. Eu achei que esse jogo passou muito pelos pés do Alan, que fez o papel de primeiro volante ali. Acho que ele não fez um bom jogo, não conseguiu arranjar saídas de bola, né, opções de saídas de bola para o time jogar. Na frente dele tinha o Breno Bidon, o Rodrigo Garro, né, fazendo ali também o meio de campo. E o Matheus Pereira, que também não fez uma grande partida. No primeiro tempo, o Mirassol já começou o jogo com um gol, né? Aí um pênalti meio duvidoso aí. O Corinthians perdeu aí, né, a vantagem que tinha, pelo menos de tentar ganhar o jogo na bola com esse pênalti. Então aí já mudou mais ainda, né? O andamento do jogo. O Mirassol que vinha marcando muito bem, uma marcação muito alta, e não deixava o Corinthians ter opções de passes, né, com os jogadores técnicos que tinham. O Lingard não foi muito bem, né, ele estava sendo um ponto ali de velocidade, mas nesse jogo ele estava sendo muito bem marcado. E depois o Mirassol ampliou o placar, né, fazendo o placar do jogo 2-0 somente no primeiro tempo. O Corinthians foi muito mal no primeiro tempo, foram apenas duas finalizações, um pouquinho mais de posse de bola do que o Mirassol, não muita coisa expressiva, mas aquela posse de bola que não é perigosa, né? Fica jogando mais ali na defensiva. E então, já no segundo tempo, apesar das alterações que fez o Fernando Diniz, o Corinthians em nenhum momento deu sinais, né? Deu pinta aí que iria melhorar o jogo, que iria ter um poder mais eficiente nas suas jogadas. Aos 30 minutos, meia hora já, ele tinha feito bastante alteração, ele tinha feito umas 4 ou 5 alterações no jogo, e uma delas diminuiu para o Corinthians. Isso mesmo, aos 34 minutos do segundo tempo, o Dieguinho ampliou, na verdade, diminuiu mesmo, né, ali o placar para o Corinthians, ficou com um placar de 2-1, e então o Corinthians poderia ter buscado empate no final do jogo, mas, como sempre, a sua ineficiência no ataque falou mais alto. Ele tinha colocado o Zaccaria Labiado para jogar, o Pedro Raul, e não funcionou. Eu quero dar destaque nesse jogo para o lateral Matheus Bidu, né, que fez uma partidaça, apesar do placar. Matheus Bidu se entrega pra caramba e, infelizmente, né, não conseguiu ter êxito assim nos finais das jogadas, né, porque o jogo é coletivo. Mas foi isso, foi um fraco jogo do Corinthians. Talvez os caras estejam, além do cansaço físico, né, de estar repetindo o jogo, que foi um grande jogo, na terça-feira, na quarta-feira, né, contra o Penharol em casa. E aí os caras já vão viajar amanhã mesmo para o próximo jogo em Bogotá, né, na verdade em Santa Fé, que é na Colômbia, para disputar a Libertadores. O jogo vai ser quarta-feira, então amanhã mesmo os caras viajam, por isso talvez é, eu consigo somente ver essa justificativa para que o jogo fosse muito abaixo hoje. Os caras estejam pensando nisso. Mas é isso, o Corinthians segue muito bem na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro não consegue desempenhar, né, como é necessário. Então, se você assistir ao jogo, comenta aí o que achou, segue nós no perfil Passe para Gol, tamo junto, vai Corinthians!